Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Uma boa tarde, meu nome é Diego Gonzaga, sou professor da disciplina também de Antropologia e Amartiologia do Instituto Bíblico da Graça. Vocês que estão nos acompanhando aqui fazem parte da turma EAD. Nós iremos estudar essas duas disciplinas nessa apostila, Antropologia e Amartiologia. Iremos gravar 2 aulas de Antropologia e 2 de Amartiologia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar nos contatando lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, vamos seguir, tá bom? Iniciaremos aqui pela Antropologia. O nome já é bem sugestivo. Antropologia deriva de 2 vocábulos gregos. O primeiro é anthropos, que significa ser humano, e o segundo é logia, né, estudo ou ciência. Então seria a ciência que estuda o homem, tá bom? Estuda a origem, estuda as partes do homem, estuda os aspectos morais, sociais, culturais do homem em si, tá bom? Essa disciplina você já deve ter tido um contato com ela na escola, lá pelo ensino médio, né? Em que a gente estuda um pouco ali, principalmente na biologia, também na história, sobre as origens do homem, né? E aí nós já estamos bem familiarizados, talvez se você não estiver, mas vai ficar durante essas aulas, de algumas teorias que especulam sobre a origem do homem, tá certo? Nós iremos estudar essas teorias ateístas, né, humanistas, mas também iremos, mais do que nunca, estudar através da luz da Bíblia a origem, né, a formação do homem, a origem do homem, os aspectos que nós carregamos quando nós estamos aqui falando sobre homem. Estamos com certeza falando de homem e mulher, né? Um termo que engloba os dois, tá bom? Então, partindo aqui já, a gente pode ver a antropologia é a ciência que se dedica ao estudo da espécie humana em sua totalidade, tendo em conta sua origem, desenvolvimento, né, físico, social e cultural. Resumidamente é isso. A gente vai estudar aqui esses aspectos da origem do ser humano, tá bom? Como eu disse, além de se estudar essa disciplina dentro de um curso de teologia, né, ela também é vista no meio acadêmico em si, né, no meio secular, como a gente costuma chamar, porque faz parte, né, do ser humano esses aspectos de dúvida sobre quem é o ser humano, o que é o homem, né, de onde ele vem, para onde ele vai, quais são as partes que o formam. Essas foram dúvidas e são dúvidas que permeiam toda a realidade da vida, tá bom? Mas teremos aqui a resposta a partir da revelação bíblica, a partir daquilo que Deus revelou, né, e falou nas Santas Escrituras. E o testemunho da palavra de Deus é um testemunho verdadeiro, tá bom? Você pode me acompanhar aí na sua apostila. Já na primeira página, a gente vê aí a doutrina do homem, né? Antropologia. Esse termo é usado tanto na teologia, como eu disse, né, para se estudar o homem em relação a Deus, como na ciência, ou seja, na ciência secular, na história natural da raça, psicologia, na sociologia, na etnia, na anatomia, na fisiologia e na história natural, tá certo? A diferença aqui é que no meio secular se elimina toda e qualquer área espiritual do homem, ou seja, os assuntos que envolvem a alma, ou que também nós podemos chamar de espírito, no meio secular, eles eliminam isso porque, digamos assim, eles não conseguem provar empiricamente a existência da alma. Por mais que tenham
havido aí avanços na área da psicologia, da psicanálise e também da neurociência, eles não conseguem, digamos assim, comprovadamente, através de testes empíricos, a existência da alma, né? Então, tudo aquilo, assim, é a ciência moderna. Ela considera factual e existente somente aquilo que ela consegue provar. Aquilo que ela não consegue provar, ela elimina, né? O que para nós é um absurdo muito grande. Não é porque você não consegue provar uma coisa que ela não existe. Então, na verdade, nós estamos tratando aí de um conhecimento superior àquilo que a mente humana ou a razão humana consegue alcançar. Então, o problema está na própria razão, no próprio conhecimento, né, do ser humano que é limitado, né? Então, mas já a palavra de Deus, ela sim, ela diz do que o homem foi formado, de onde ele foi tirado, qual a sua origem, qual a sua formação, quem o formou, quem o fez, e existe no homem os aspectos espirituais, mas também existem os aspectos morais, né? O que a antropologia secular faz é tratar o homem somente como um ser cultural, social, né? Então, não se parte de um princípio da criação, certo? A ciência secular não se parte de um princípio da criação, tá bom? Mas nós sabemos, e isso também a própria ciência corrobora, é que o homem ele não é um ser eterno em si mesmo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que o ser humano, ele passou a existir em algum momento. Ele não é um ser que sempre existia desde todo o tempo, né? Ele teve um início. Então, o que a ciência, né, digamos assim, secular tenta traçar é como foi que aconteceu essa origem do homem. Nós, claramente pela revelação bíblica, vemos que Deus criou o ser humano. Então, foi Deus quem criou o ser humano. Está lá no relato de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus tomou o homem do pó da terra, criou o homem do pó da terra, formou aquele homem e soprou no seu nariz, né, o fôlego de vida. E aí o homem passou a ser alma vivente. A partir desse momento é que o homem ele consegue, além de ter tomado forma, tomou vida também, né? Então está ali, no relato da criação, no princípio de todas as coisas, Deus criando todas as coisas, tá bom? Nós vemos também no relato de Gênesis, claro, que Deus criou o mundo, os planetas, tudo o que existe e que é observável, Deus criou, porque está relatado no livro de Gênesis. O que a ciência secular tenta fazer é eliminar toda proposta de uma existência de um ser criador, de um ser criativo, de alguém que ela não consegue comprovar pelos métodos científicos, empíricos. Então, quando ela não consegue provar algo por esse método, ela elimina. E aí volta a repetir, isso é um total absurdo. Então, não é porque você não consegue provar alguma coisa que algo não exista. Por exemplo, se você não consegue, eu ou você não consegue, às vezes, pela razão, pelo nosso conhecimento que temos disponível, explicar, né, às vezes um cálculo matemático, um cálculo físico qualquer, por conta que nós não conseguimos comprovar, não conseguimos porque nos falta conhecimento, nem por isso ele não deixa de existir. Ele existe,
mas o problema está naquele que não consegue transmitir aquele conhecimento matemático. Então, o problema está, logicamente, não em Deus, está no homem que não possui capacidade, conhecimento e sabedoria suficiente para, digamos assim, comprovar, né, a existência de Deus. Então, e lógico, e Deus não deixa e não pode ser provado empiricamente. Você não pode pegar Deus e colocar em um ensaio de laboratório e olha, tá aqui, Deus existe. Não, Deus, nós cremos pela fé, né, através da revelação da palavra de Deus e na pessoa de Cristo Jesus, que se encarnou, que ele veio na terra e habitou entre os homens e demonstrou o seu poder divino, curando, salvando, libertando os oprimidos do diabo e ressuscitando ao terceiro dia. Através dessa comprovação do seu poder divino, do testemunho dos apóstolos, do testemunho da igreja e pela fé em Cristo e pela observação também de tudo que está criado, como o céu, a terra, as estrelas e tudo o que existe, como diz o salmista Davi no Salmos 19, que os céus eles proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, também podemos observar a existência de Deus por aquilo que está criado, tá bom? Então, voltemos aí para a apostila. Então, vamos ter um embate entre o criacionismo e a evolução. Só voltando aqui, irmãos, explicar também que a evolução, aquela que nós estudamos na escola, ela é uma teoria, tá bom? Por que eu falo isso? Porque uma teoria ela é formulada para explicar algo, mas ela em si, né, não possui, a própria teoria da evolução não possui evidências suficientes para embasar aquilo que eles dizem que aconteceu para trazer origem ao mundo e ao ser humano, tá bom? Então, isso é uma teoria, tá certo? É uma teoria que os cientistas formularam para tentar explicar a origem do homem, tá bom? Então, aí nós vamos ter, já na página 2, a evolução ateísta. Observe aí, tá bom? Observe a explicação que eles tentam dar, a ciência moderna tenta dar, através da evolução ateísta. É aquela que nós estudamos na escola, né? Que diz aí, evolução significa simplesmente uma mudança em qualquer direção, mas quando essa palavra é usada para se referir às origens do homem, seu significado envolve a origem com base em um processo natural, tanto no surgimento da primeira substância viva quanto no de novas espécies. Essa teoria afirma que bilhões de anos atrás, substâncias químicas existentes no mar, influenciadas pelo Sol e pela energia cósmica, acabaram unindo-se por obra do acaso e dando origem a organismos unicelulares. Desde então, vem se desenvolvendo por intermédio de mutações benéficas e de seleção natural, formando todas as plantas, animais e pessoas. Então essa aqui, a teoria da evolução ateísta, irmãos e irmãs, é aquela teoria que exclui, como eu disse, a existência de Deus. Não existe Deus, né? Quando a gente estuda principalmente esses expoentes da evolução ateísta, ou do próprio ateísmo, eu me lembro dos Salmos, né, que não sei se é Salmos 2 ou é Salmos 3, que diz que o louco, o ímpio, diz no seu coração, não existe Deus. Então, é basicamente isso que o ateu faz. Olha, não existe Deus, não existe ser criador, não existe um ser acima dos homens. O que existe é aquilo que pode ser observado, aquilo que pode ser comprovado com os olhos, digamos assim, né? Então, a evolução, a teoria da evolução ateísta, ela exclui toda e qualquer... eles tiram Deus de cena. Tanto o Deus da revelação cristã, o verdadeiro Deus, como qualquer outro Deus, qualquer outro ser que evoque para si
a origem de todas as coisas, tá bom? Então eles excluem essa ideia de Deus, tá bom? Então eles tentam por si próprio, né, declarar aquilo que está no mundo, né, e principalmente em relação ao homem, tá bom? Tem um problema com essa teoria da evolução ateísta, porque é o seguinte: a primeira, existe uma lei da física chamada segunda lei da termodinâmica, depois vocês podem pesquisar, que ela diz o seguinte, que o mundo, ele está, a cada dia que passa, né, com o passar do tempo, ele está a se desorganizar, certo? Por exemplo, como é que a gente poderia explicar isso aqui melhor? Você pega, isso aqui é clássico, né? Você pega lá na sua casa, você pega um fone de ouvido, e você pega um cabo de um celular, você pega algumas coisas e guarda numa gaveta. Você pode até guardar arrumado, né? Você pode até guardar organizado, mas depois, quando você for pegar um fone de ouvido, ele vai estar todo embrulhado, todo emaranhado, porque as coisas, né, existentes, as coisas que existem na Terra, elas tendem à degradação natural, à desorganização natural. O próprio mundo, isso aqui também a ciência diz, ele está a cada tempo que passa perdendo energia. Então, se ele está a cada dia perdendo energia, lógico que tudo aquilo que está envelhecendo tende à ruína. Então, ao contrário do que a teoria da evolução ateísta tenta dizer, de que processos naturais aleatórios, sem nenhuma interferência externa, aleatoriamente deram surgimento à vida, né, fazendo com que uma espécie mais forte prevalecesse sobre a mais fraca e continuasse vivendo e se mutando e evoluindo até que o homem viesse a existir, ou seja, partindo lá dos seres celulares que estavam no mar e em contato com o sol e com os processos químicos deu origem à vida. Isso é um total absurdo, porque o que nós observamos é que, ao invés do mundo e do ser humano estar evoluindo para, digamos assim, para uma evolução humana e o mundo também evoluindo, ele está regredindo, né? Ele não está se fortalecendo, ele está regredindo, tá certo? Então esse é um dos problemas. Aí eles dizem assim, não, mas isso aí, quando fazem uma pergunta clássica que diz, olha, como a teoria da evolução consegue explicar o porquê do homem não continuar, digamos assim, essa evolução? Por que o homem de 2.000 anos, de 4.000 anos atrás é o mesmo homem que nós vemos hoje? Aí eles dizem, não, o processo que gerou a evolução foram bilhares de anos, então também vão ser precisos bilhares de anos para que os homens se desenvolvam, né? Assim fica fácil de você explicar, porque você está colocando para um futuro infinito aquilo que você não consegue provar, né? Então esse seria um dos problemas da evolução ateísta, tá bom? Por que eu estou dando essa ênfase à evolução ateísta? Porque também tem a evolução teísta. E essa aqui, irmãos, ela é perigosíssima, viu, para nós, porque ela é uma mistura de evolução com... Está aí na página, eu acho que é a página 3, mas é o ponto B aí, ó, evolução teísta. Essa aqui, ó, ela considera a existência de Deus, afirma que Deus direcionou, usou e controlou o processo da evolução natural para criar o mundo e todo o que nele existe. Olha só, observe aqui. Se a evolução ateísta ela exclui a ideia de Deus e diz que os processos naturais aleatórios criaram o homem e tudo mais, a evolução teísta ela faz o seguinte, ela é bem mais perigosa. Por quê? Porque ela considera
a existência de Deus e diz que esse Deus controlou esses processos, né? Então, vamos lá, na hora que aconteceu um processo químico, biológico ali, Deus foi lá e com a sua mão controlou ali para que avançasse a evolução. E aí em outro momento da mesma forma, em outro momento da mesma forma. Por que eu estou dizendo que essa teoria é uma das vilãs também da história aí da antropologia? Porque ela nega o relato de Gênesis. Ela nega que Deus criou o mundo a partir do nada. Porque lá no Gênesis diz que Deus ele criou os céus, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E há um entendimento teológico, tanto da igreja como de todos os expoentes teológicos da igreja, de que o mundo foi criado do nada, a partir do nada, que é a expressão ex nihilo, né, no hebraico, ou seja, a partir do nada Deus criou, ou seja, Deus não pegou algo que já existia, a matéria existente, e foi processando essa matéria até que ela formasse o homem. Não, a Bíblia diz que no princípio Deus criou, foi um processo criacionista, foi um processo de criação de um ser dotado de inteligência, de capacidade de criação, que foi lá e pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento, exercendo os seus atributos divinos, foi lá e criou o mundo que existe, criou todo o firmamento que existe, os planetas, a lua, o sol, a estrela, e depois criou o homem de uma matéria já existente. Mas observe, a terra, os seres, né, os seres celestes, a terra, o mar, as estrelas, eles foram criados do nada. Mas o homem foi criado da terra já existente, os animais da água existente, os animais marinhos, né? Os animais terrestres da terra que também já existia, mas a partir do poder da palavra de Deus, né? Pelo poder quando Deus evoca a sua palavra, o verbo, é que cria as coisas, né? Não foram processos biológicos e químicos que criaram a partir da interferência de Deus. Então, muito cuidado aí, tá bom? Então, nós temos aqui também na página a seguir, no ponto C, aquilo que nós cremos que é a teoria não é uma teoria, mas o que nós chamamos de criacionismo. E aí nós vamos crer, né, no criacionismo bíblico, ou seja, como está relatado nas Escrituras, foi assim que o homem passou a existir. Então diz aí, ainda que existam variantes no conceito de criacionismo, a principal característica deste ponto de vista é que ele tem a Bíblia como sua base única. A ciência pode contribuir para o nosso entendimento, mas jamais deve controlar ou mudar a nossa interpretação das Escrituras para acomodar suas descobertas. Tá bom? A Bíblia claramente nos ensina que o homem foi criado, foi uma criação especial de Deus. Nunca existiu uma criatura subhumana ou um processo de evolução. Tá bom? Então, está aí, queridos irmãos e irmãs, essa observação. O que nós cremos é o que está escrito nas Escrituras, aquilo que foi escrito por Moisés, aquilo que foi testemunhado pelo salmista, pelos escritores bíblicos, pelo próprio Cristo, né? O próprio Senhor Jesus, ele evoca a criação quando ele diz o seguinte, ele diz que no princípio, quando ele está tratando de divórcio, junto com os fariseus e saduceus, eles, olha, no princípio não havia divórcio. Ou seja, ele está voltando lá para no Gênesis e dizendo, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Não havia divórcio, né? Mas por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu o divórcio. Mas ele está dizendo, olha, lá no princípio, ou seja, lá no jardim do Éden, quando o homem passou a existir, lá é que havia um casamento único. Então, nas próprias palavras do Senhor Jesus, há essa consideração
de que o homem ele foi criado ali, no Jardim do Éden, tá bom? Vamos ver aí, irmãos, uma observação na teologia sistemática pentecostal. Vocês acho que se dispõem lá no grupo do WhatsApp, na página 248, depois vocês podem até estudar. Olha só como é interessante o que ela diz. Os filósofos, em sua maioria absoluta, formada por materialistas são aquelas pessoas que não creem na existência de Deus e de nada divino, de nada espiritual, apenas naquilo que pode ser provado, ou seja, só aquilo que tem matéria. Aí, ateístas, não creem em Deus, ou pretensos agnósticos, né, respondem que o homem é apenas um animal que pensa, ou fruto da evolução aleatória das espécies. Eles atribuem a existência do ser humano ao acaso, como se fosse descendente de um animal irracional. Este teria evoluído de um micro-organismo unicelular que povoava as águas dos mares. Então, olha só como isso é interessante. Isso aqui a gente ouviu, né? Quem já passou aí pela escola, ouviu muitos professores dizendo isso. Olha, o homem, ele é um animal, né? Ele é um animal, e aí ele só difere dos outros animais porque ele pensa, porque ele anda de modo ereto, porque os seus polegares eles são invertidos para dentro da mão, né? Da palma da mão. Então, é só isso que difere o homem do macaco, só é isso que difere o homem do leão, de outros animais. Então você nota que a própria evolução, ela não dá ao homem aquilo que Deus conferiu a ele, a sua dignidade. Então o próprio Evangelho, a própria Palavra de Deus, ela dá ao homem aquela noção e aquele valor que lhe é devido, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Então eu não posso dizer que o homem que foi criado à imagem de Deus é igual ao animal, né? Por quê? Porque Deus criou ele com um valor diferente do animal. Tá certo? Então, em questões de valoração, o homem ele vale mais do que um animal. Porque se o homem for comparado apenas com um animal, irmãos, nós estamos diminuindo o valor humano. E este valor foi dado pelo próprio Deus, que o homem foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Estudamos aí, então, nesse primeiro tópico, a definição de antropologia. A gente estudou as três principais, né, as duas principais teorias, que é a teoria da evolução ateísta e a teoria da evolução teísta, e estudamos também o criacionismo. Próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre imagem e semelhança de Deus no homem, e também vamos falar sobre as alianças que Deus fez com o homem, tá bom? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo de WhatsApp. Que Deus abençoe vocês. Estudem, tá bom? Que Deus abençoe.